Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo que eu fiquei devendo há muito tempo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre água, ingestão de água, todos aqueles como, quando, onde, porquê que a gente costuma fazer. Vamos lá, afinal, quanto de água nós devemos tomar por dia? Existe um número pronto? O que a gente deve considerar? E, aliás, por que tomar água? Vamos começar daí, que acho que é importante. Então, a água é uma coisa que está associada a todas as reações químicas do organismo. Praticamente ela serve como solvente. Ela transporta substâncias no seu organismo através do seu sangue, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, até mesmo seus hormônios. Transporta as coisas ruins, inclusive. Transporta os dejetos de processos metabólicos das suas células do seu organismo e forma inclusive excreções, como vocês conhecem muito bem a urina, que é um belo exemplo de substância que já não é desejada pelo seu organismo e por isso que a gente põe para fora. E a água serve também na regulagem de temperatura do corpo. Como vocês sabem, a água também é capaz de retirar o calor da nossa musculatura, jogá-la para o sangue e depois ela vai para o nosso suor, a nossa transpiração, que vocês conhecem bem, aquele suor gostoso que fica escorrendo. Ele também, claro, necessita de água, ele é composto por água. E também a água é correlacionada em vários estudos que mostram a correlação de nível de hidratação do corpo humano com regulagens de humor, a nossa disposição física, a nossa irritabilidade. Então, até mesmo esses aspectos mentais, aspectos psíquicos podem ser influenciados por uma boa ou uma má hidratação. Certo? Então, quanto de água nós devemos beber ao longo do dia, já que nós já sabemos da importância dela? Você já deve ter ouvido falar por aí, é muito comum o pessoal repetir que o normal é a gente beber 2 litros de água por dia, mas nós precisamos nos lembrar sempre que essas estimativas generalistas elas são uma média baseada em alguns poucos critérios. É uma média que estima um valor que pode chegar perto, em muitos casos, vai se aproximar de uma quantidade de água que realmente uma pessoa precisaria, mas não necessariamente esse é o seu caso específico. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A quantidade de água que a gente vai tomar ao longo do dia depende de alguns fatores, eu vou listar aqui para vocês. No geral, a gente vai levar em conta o nosso peso corporal, a quantidade e a intensidade de atividade física que a gente exerce ao longo do dia, a temperatura e a umidade do ambiente em que a gente vive, em que a gente pratica esses exercícios ou qualquer coisa assim, e algumas especificidades de alguns casos clínicos também. Podem alterar esses valores, mas eu vou falar de cada uma delas, cada uma no seu tempo. Isolando as variáveis, então, vamos chegar a alguns números aqui de fato. Se a gente tomar como referência uma temperatura ambiente padrão de 24 graus Celsius, que ela é considerada uma temperatura de referência em muitas coisas que a gente vê aí em termos de estudos e tal, nem muito frio e nem muito calor. Considerando então essa temperatura, vamos falar do nosso peso corporal. Se só isso for entrar na nossa conta, a estimativa que se faz é que um ser humano em plenas funções do organismo precisa tomar algo entre 30 e 35 ml de água por quilo corporal por dia. Vamos lá, vamos tomar alguns exemplos práticos para que isso fique mais palpável. Se uma pessoa pesa 70 quilos, ela vai tomar, fazendo essa conta, entre 30 e 35, para 30 ml de referência a gente chegaria a 2.100 ml de água por dia. Ou se você preferir, 2,1 litros. Se a gente tomar 35 ml como referência, o valor na tela aí para vocês, 2.450 ml ou 2,450 litros. Essa pessoa aqui do nosso exemplo, então, lá ao longo do dia, geralmente precisaria tomar entre 2,1 e 2,4 litros de água. Um outro exemplo, uma pessoa menorzinha agora, uma pessoa que pesa 50 quilos, ela, usando esses números de referência, a conta aí na tela para vocês, para ficar mais fácil, essa pessoa precisaria tomar ali mais ou menos entre 1,5 litro e 1,750 litros de água. Só que lembre-se, a gente está levando em conta aqui só o peso, o tamanho do corpo da pessoa. E a gente está descartando, portanto, que essa pessoa pratica atividade física com grande intensidade, com alguma intensidade. Isso é uma referência de uma pessoa sedentária, digamos assim. Agora, se a pessoa pratica atividade física, que acredito ser o caso de muitos de vocês, a quantidade de água a ser ingerida é a mesma? E aí não, sobe um pouco, como nós já dissemos anteriormente, isso demanda mais água do que para a pessoa sedentária. Se a pessoa vai numa academia, faz lá um treino padrão, ou se é um cara que joga um futebol, faz uma bicicleta, assim, em geral o número de referência que essa pessoa vai tomar é algo em torno de 45 ml de água por quilo corporal por dia. Mas dependendo do tipo de treinamento, quanto mais intenso, esse número pode subir e pode chegar até 50, 60 ml de água por dia por quilo corporal. Isso é bastante coisa, a gente vai ver aqui. Mas em geral, a maioria das pessoas que fazem um treino mais comum, assim, só vai numa academia fazer alguma coisa, vai ficar aqui em torno dos 45 ml. De toda forma, eu vou pôr aqui na tela para vocês também alguns exemplos de contas, Uma pessoa de 70 quilos, aquela mesma pessoa, se ela faz atividade física, no dia que ela faz atividade, a gente multiplica lá 70 quilos por 45 ml, vai dar aí 3.150 ml ou 3,15 litros. Se a gente assumir o valor de referência de 60 ml, chega em 4.200 ml, é bastante coisa, 4,2 litros de água por dia. Mas como eu disse, esse é um caso mais extremo, mais específico.
Agora, pegando essa pessoinha menor aí, que pesa só 50 quilos, os valores na tela para vocês. Ela precisaria tomar em 2.250 ml, então 2 litros 250 mais ou menos, num dia de atividade física, que ela vai na academia e tal. Certo? Chegamos então nos nossos números de referência. Mas como eu disse, esses números vão depender também das variáveis temperatura e umidade relativa do ar. O problema é que isso não é uma coisa tão simples e fácil assim de você medir, né? Você não anda por aí medindo a umidade relativa do ar de todos os lugares em que você passa, que você trabalha, ou na sua casa, ou mesmo a temperatura ambiente. O que é normal, né? Não tem nada de estranho nisso. Então, a gente utilizar como referência esses números acima pode ser um ponto de partida, mas a gente pode utilizar também como referência alguns belos sinais que o nosso corpo pode nos dar nesse sentido. Felizmente, o nosso organismo tem muitas formas de nos sinalizar caso nós estejamos passando por alguma desidratação. Por exemplo, ir muito pouco ao banheiro, ter pouca vontade de ir urinar, pode ser um sinal desse. Como eu sei se é pouco, Apolo? Vamos lá. Os urologistas costumam dizer aí que ir no banheiro entre 4 até 8 vezes por dia costuma ser o normal dos adultos, né, dos seres humanos adultos. Mas é claro que também não é um número preciso. Quer dizer que se eu fui uma vez a mais, está tudo errado? Não, é claro que existem especificidades que podem mudar esse número. Mas, de toda forma, se esse número não for o suficiente, a gente tem a questão da cor da urina também, a cor e o cheiro. Uma urina com uma cor muito concentrada, muito amarelona, assim, forte, ou com um cheiro muito forte, pode indicar também um sinal de desidratação. O normal é que a urina tenha uma corzinha assim, não chega a ser transparente, cristalina ali como a água, mas é um amarelo bem sutil, bem leve, costuma ser a cor da urina de uma pessoa que está hidratada, enquanto a urina muito escura costuma ser de quem está desidratado. Outros sinais são lábios e pele mais seca, né? A boca seca, ou aquele lábio rachado, a própria pele, e uma maior retenção de líquidos também. O corpo tenta compensar a desidratação com retendo sódio e tal, e isso faz com que a gente fique com aquele aspecto retido. O pessoal que vai na academia conhece bem esse termo, né? E a nossa pele fica mais sensível também a apertos e toques. Aquelas manchas dos apertos que a gente sofre costumam ficar mais tempo vívidas ali, elas ficam mais evidentes, demoram mais a sumir quando a gente está desidratado. Pode ser um sinal também. E claro, o sinal mais óbvio de todos que o organismo nos dá, de que nós estamos desidratados, é a própria sede, né? Sentir sede, comumente, é um sinal de desidratação do corpo em algum nível. Claro que nem toda sede é igual. Existe a sede e existe a sede. Quanto mais intensa a sede, em geral, é porque pior é esse caso de desidratação, né? Mas assim, sentir sede em momentos do dia é normal, não fique preocupado, eu senti sede, estou desidratado. Calma, é um aspecto muito temporário, muito momentâneo, passageiro que você vai corrigir logo bebendo aí a sua água e você não vai ter um grande prejuízo com isso. Claro que não, é normal sentir sede ao longo do dia. E aí, só lembrando, né, então os problemas de você ter esses sinais é que se você estiver mesmo desidratado, você pode ter aí indisposição, mau humor, ficar recorrentemente desidratado, pode acabar te gerando a formação de cálculos nos rins, a famosa pedra no rim, que ninguém gosta, né? Todo mundo sabe que dói pra caramba para sair. Então, para evitar que ela se forme, o ideal é que você se hidrate bastante. Você pode ter problemas de pressão, e problemas de pressão tanto para mais quanto para menos. No momento que você está parado, uma baixa quantidade de água no corpo, uma desidratação, gera uma redução da pressão porque diminui o volume sanguíneo. Mas em outros momentos, se isso se torna uma coisa crônica, pode aumentar a sua pressão. Inclusive quando você pratica exercícios desidratado, também pode haver um aumento da pressão arterial, o que claro também não é o ideal que a gente busque. E para quem pratica atividade física especificamente, um caso de desidratação prejudica o seu rendimento propriamente, já que compromete seus processos metabólicos, inclusive no que diz respeito à geração de energia para continuar a sua atividade física. Então você tende a perder potência, perder explosão ao longo de uma sessão de exercícios em que você não se hidrata. Estamos entendidos aqui, pessoal? Eu passei uma fórmula para vocês aí de como vocês podem ter um número de referência, sobre o qual vocês vão fazer alguns ajustes conforme esses sinais óbvios e diretos que o seu organismo pode te dar, tá? Lembre-se que o seu organismo vale mais do que os números de referência. Lembre-se que a realidade se impõe sobre a teoria e não o contrário, né? Mas se você vê que a referência precisa de ajustes, claro, você vai buscar os seus ajustes particulares. Então o mais comum é a pessoa errar para baixo, é beber menos do que precisa. Inclusive vale um detalhe importante. Alguns alimentos, na verdade muitos deles, possuem alguma quantidade relevante de água também. Você já comeu melancia, você sabe a meleca que faz aquele negócio que fica escorrendo, né? Por quê? Porque ali a gente encontra bastante água também. Isso também contribui com a nossa hidratação ao longo do dia. É uma coisa que complementa aí a sua ingestão de líquidos que o seu organismo precisa. Dito tudo isso, o que falta mencionar para vocês, pessoal, é que
O ideal é que você tome essa água fracionada ao longo do dia, não concentre tudo numa forma só. O ideal é que você distribua isso ao longo das horas em que você fica acordado. Em relação ao exercício, há estratégias também que podem ser adotadas para a ingestão de água durante um dia em que você vai praticar esse exercício, vai na academia e tal. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Vocês podem me ajudar em relação a isso. Se vocês tiverem interesse por esse assunto, deixem aí nos comentários. Diga nos comentários que você gostaria de ver esse vídeo e eu posso fazer para complementar essa informação aqui para vocês. Beleza? E agora, finalmente, antes de fechar, vamos falar de casos clínicos específicos muito brevemente, porque tudo que nós dissemos aqui é baseado numa média de como as coisas funcionam nos organismos aí das pessoas chamadas saudáveis, né? Numa média, né, portanto. Mas isso não é o caso a caso. Algumas condições podem fazer com que uma pessoa ou outra tenha esses valores de referência de ingestão de líquidos diferentes. Por exemplo, problemas de insuficiência cardíaca ou renal podem mudar esse quadro. Eu só estou dizendo isso para ilustrar para vocês, a gente não vai entrar nos detalhes disso aqui, mas esse é o tipo de coisa que depende de um diagnóstico especializado e uma recomendação, portanto também personalizada de um especialista. Não é assim num vídeo que a gente vai chegar nesse nível de detalhamento. Mas saibam que sim, algumas condições podem mudar isso aí que nós dissemos aqui. Beleza? Eu acho que esse vídeo ficou bem completo, ficou bem legal, eu estava devendo ele há algum tempo. Agora volta aqui para mim. Lembrando que este é o meu canal pessoal, onde eu publico assuntos do meu interesse. Caso você queira receber mais vídeos, inscreva-se aí no canal. Caso você queira me ajudar, você pode comentar, compartilhar ou curtir esta publicação, o que sempre ajuda os produtores de conteúdo. Comigo não é diferente. Eu agradeço quem acompanhou até aqui, eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.